Salomão, capítulo de número 3, é a continuação do capítulo 2, o final, na verdade, continua a fala da esposa. Depois vai trocar somente para o coro, lá no versículo de número 6. Diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantei-me, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Isto aqui é uma alegoria, como de uma forma geral o livro é. A noiva, ela está tendo como que uma vontade, ou um sonho. Ou ela sonhou, ou ela imaginou. Então ela coloca essa possibilidade como se fosse algo real, mas não é. Olha no versículo 3, ó. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, e perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me eu pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Quer dizer, algo que é uma ilusão. Não tem como ela, sendo a desposada do rei, ela sair pela rua, encontrar os guardas da cidade, daqui a pouco acha o amado dela. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe. Olha a loucura. Na câmara daquela que me gerou. Vê que existe uma impossibilidade. Se ela estava na casa da mãe, como é que ela introduziu o Salomão lá? É impossível. Então ela está tendo aqui um desejo. Ela está pensando, na verdade, que aquilo ali poderia acontecer. E na verdade ela imagina, tipo o seguinte: quem dera que isso estivesse acontecendo. Então ela imagina procurando ele na rua, achando e levando para casa. Isso aqui era impossível até pelos padrões da época. Aí diz assim: 5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Filhas de Jerusalém ou virgens de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, quer dizer, que correm muito. Que a comparação sempre que é feita, ela está colocando simplesmente o quê? Que as gazelas e servos correm rapidamente para aquele alvo. E ela está dizendo o seguinte: mulheres de Jerusalém, jovens de Jerusalém, virgens de Jerusalém, fiquem calmas, não vem correndo para cima dele não. Você fala: pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Tipo o seguinte: porque elas dando uma investida sobre ele, na verdade geraria na sunamita o quê? Um desejo precoce de fazer algo que ainda não estava na hora, no tempo determinado. Esta foi a fala da esposa. Agora vai entrar o coro. O coro vai pegar do versículo 6 até o 7. Vamos lá: cortejo nupcial, o esposo exprime o seu amor pela esposa. Aí entrou o coro cantando. Aí fala assim: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Veja que essa pergunta, quem é esta, é uma pergunta retórica. Pergunta retórica, você sabe, que você que estuda comigo sabe. É aquela pergunta, aquela palavra que destaca, não é isso? Então a pergunta: quem é essa que sobe do deserto, ou seja, como colunas de fumaça, que a fumaça levanta, né? Perfumada, cheirosa, de incenso de toda sorte de pós aromáticos, que quer dizer, todas as especiarias. Essa cerimônia aqui, você verifica que é uma cerimônia que, na verdade, é um casamento. É um casamento. Quando fala assim: eis que é a liteira de Salomão. A liteira é aquele trono móvel que os servos carregam o rei dentro, né? Carregam, né? Aí diz assim: 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Vamos entender. A visão aqui é de um casamento, de uma cerimônia de casamento. Alguns entendem que esse cortejo nupcial aqui era, na verdade, somente uma ilusão, né? Alguma coisa ilusória que não seria verdadeira, mas uma ficção literária. Já outros concordam em duas situações. Veja o que eu vou falar aqui. Que seria o casamento de Salomão com a sunamita, seria, mas que nem todos concordam. Outros pensam ser o quê? A cerimônia de casamento de Salomão com uma estrangeira, sendo essa aquela egípcia. Lembra? A filha de Faraó. Porque era aquele casamento que nós encontramos no livro dos reis. Por que essa possibilidade aparece? Quando fala assim, que sobe do deserto. Quem fala do deserto, fala automaticamente da direção do Egito. Mas o contexto aqui, ele é mais sugestivo para que fosse a sunamita mesmo, independente do cortejo. Outra questão aqui diz, né? 60 acompanhantes. Só você lembrar dos acompanhantes de Sansão. Sansão ele tinha 30 acompanhantes. Aqui, na verdade, aparece 60 valentes que estão ao redor dos valentes de Israel.
Aí fala, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, quer dizer, na cintura, por causa dos temores noturnos. Ou seja, é aquela escolta armada que fazia, na verdade, o cortejo nupcial de Salomão. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Palanquim quer dizer um pequeno altar para discursar. Quando fala o Líbano sempre era a fonte de cedros de qualidade. As montanhas do Líbano, né? Era onde tinha madeira de melhor qualidade. 10. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Israel. Olha só esta conotação maravilhosa do versículo de número 10. Aqui fala que é um trabalho feito com muito amor pelas filhas de Israel. Olha só o que acontece no versículo de número 10. Olha uma tipologia maravilhosa que tem aqui. Porque quando você vê o rei chegando, levado sobre o palanquim, você tem uma visão de Jesus, do Senhor no Antigo Testamento entrando em Jerusalém, e de Jesus entrando aonde? Em Sião. É a entrada triunfal de Jesus. Isso se aplica à primeira vinda de Cristo e se aplica à segunda também. Mas olha o que diz no 10. Fez-lhe as colunas de prata, prata é o material depois do ouro, e fala, o estrado de ouro. E o assento de púrpura. O que é isso aqui? A visão da realeza, que apontam para a glória do Senhor na terra, no reino messiânico. Ó. O interior revestido com amor pelas filhas de Israel. Quem são as filhas de Israel? Representam a igreja. Na verdade, essa prefiguração da igreja, que é forte, muito clara aqui, se você não percebe, mas agora vai dar para perceber com essa explicação. Veja no 11. Saí, ó filhas de Sião. Contemplai o rei Salomão com a coroa com que coroou, veja bem, sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração, ou seja, no dia do casamento. E você veja que ele fala filhas de Sião. Sião é símbolo de Jerusalém, é símbolo da nova Jerusalém também. Então isso aqui aplica-se ao governo de Cristo no milênio, isso vai ser muito importante, mas também aplica-se ao governo dele na primeira vinda, e simboliza também o Senhor reinando no passado. Enfim, esse cortejo nupcial, a noiva anelando pelo noivo, ele entrando de forma triunfal na cidade, é uma prefiguração clara da segunda vinda de Cristo. E já foi também da primeira vinda, quando Jesus entrou triunfal em Jerusalém. Este foi Cantares de Salomão, capítulo de número 3.